Paz e graça, irmãos. Como sempre, fazendo os vídeos aqui no meu local de trabalho, peço aos irmãos o perdão, porque pode passar uma moto, passar um caminhão, e a gente pode acabar atrapalhando aí o momento do áudio, porque aqui é tudo caseiro. Estou no meu local de trabalho, não tem edição, não tenho nada disso. Por quê? Porque quando queima no meu coração, eu já gosto de passar para os irmãos. E eu tenho algo a colocar nesse vídeo de hoje, tá bom? O vídeo de hoje eu quero falar com os pastores. Eu quero dar um alerta a todos os pastores, todos os líderes de igreja, aqueles que foram ordenados a estar dando um suporte espiritual, um apoio, aqueles que foram ordenados por Deus para estar cuidando do povo. O apóstolo Luiz Hermínio, ele disse uma coisa muito interessante, é verdade. Deus não deu igreja para pastores, Deus deu pastores para a igreja. Quem é a igreja? É o povo. Quando o Senhor volta, Ele não vai buscar tijolo, mas Ele vem buscar a igreja. Ele não vai levar as paredes da igreja, seja ela de qual denominação for, mas Ele vem buscar o povo que está na igreja. Nós entramos numa época de escárnio, escândalos, muito forte. O Evangelho tem sido desacreditado, de uma certa forma. O Evangelho, de uma certa forma, ele tem sido deturpado. Por quê? Porque pegam-se algumas situações, criam ali um contexto, fora de contexto, e os líderes têm trazido isso para dentro das igrejas. Você quer uma prova que o povo está perdido, que o povo não conhece Deus, que o povo não consegue identificar um profeta? Muito simples. Quando você abre o seu Facebook durante, principalmente à noite, madrugada, agora já não tem mais hora na realidade, né? Agora está à tarde, está à noite, mas à noite é com mais intensidade. Você vai ver os tais profetas de live, né? Esses camaradas que estão aí segurando um litro de azeite na mão, com o seu nome dentro, e dizendo que Deus está revelando isso. Se a gente for analisar o público, o alvo dessas pessoas, geralmente o alvo deles são mulheres. Não porque as mulheres são menos inteligentes, nada disso. Nós estamos falando que o alvo é mulher, por quê? Porque a mulher ela sofre mais no relacionamento do que o homem. E a grande maioria dessas mulheres que estão ali são pessoas que estão com algum tipo de sofrimento, principalmente no seu matrimônio. Então, elas começam a se tornar, entre aspas, presas fáceis. Por quê? Porque ele lança ali ao léu alguma coisa, uma profetada ali, né, que de profecia não tem nada, e aquilo vai se encaixar com a situação de vida de alguém que está ali, porque às vezes dá 1000 pessoas numa live dessa, irmãos. Entendeu? Então você tira o tanto que o povo está perdido, para ter 1000 pessoas atrás de um adivinho desse, que nem adivinho lança coisas ao léu, e tem uns aí dando nome até da amante do cara. Eu vou dar o nome da amante dele para você. Sabe, a coisa passou do limite, a coisa passou do senso do ridículo, e a gente vê pessoas indo atrás disso. E por que as pessoas vão atrás disso? Porque as pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus Cristo. São pessoas acostumadas com tantas coisas. Sabe, as pessoas que viviam antigamente atrás de cartomantes para adivinhar o futuro delas, jogo de búzios, pessoas que viviam indo em centro de terreiro, sabe? Essas coisas assim. Essas pessoas depois elas vêm para a igreja evangélica. Só que quando eles chegam na igreja, eles vão encontrar na igreja tudo aquilo que ele procurava em outro lugar, mas agora com a nomenclatura de gospel.
Agora, aquele camarada lá que antigamente você chamava de macumbeiro, agora tem nome de missionário, de pastor. Então, quer dizer, o adivinha tudo, o que pega, embola nome para todo lado, faz um monte de porcaria. Irmãos, o que com o teu nome no azeite vai resolver o quê? O que vai resolver? Se Jesus Cristo não resolver. Se Mateus 7,7 diz que você tem que entrar no teu quarto, trancar a tua porta, falar com Deus, e o que tiver no teu coração, Deus já conhece, mas vai ouvir da tua boca. Por que Deus quer ouvir da sua boca? Porque quando você conversa com Deus, você estabelece relacionamento. E quando nós não queremos relacionamento com Deus, qualquer um que fala em nome de Deus, a gente vai acreditando. E a Bíblia diz que nem todos que dirão Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Essa é uma parte para o povo. Agora eu tenho algo para você, pastor. Para você, profeta de live. Não estou aqui querendo acusar o ministério de ninguém. E quero só fazer um alerta. No Éden, Deus deu para Adão cuidar, não foi para Eva. A Bíblia é muito clara que Deus fez Eva como companheira, auxiliadora, ajudadora de Adão. O responsável por aquilo ali era Adão. Tanto é que quando Eva cai ali no pecado do fruto, os olhos deles só vão se abrir para o pecado, e o pecado só entra quando Adão come do fruto. Porque se Adão não come e repreende Eva, a situação hoje era outra. Então Deus sempre falou com o líder. Veja bem, em Malaquias 3,10, muitos pegam isso aí para dizer assim, para vocês aí, ó, se vocês não der o dízimo, vocês são amaldiçoados. Sabe? Mas Deus não está falando com o povo. Deus está falando com o sacerdote. O sacerdote, não é com o povo. Aí ele fala, aí Deus diz assim lá em Malaquias, com maldição, todavia me perguntaste no que me roubaste, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí Deus vai continuar assim, ó, com maldição sois amaldiçoado. Vós quem? O sacerdote. Depois ele se dirige para o povo e a nação toda. Por quê? Porque Deus não vai conversar com a nação. A voz da nação sempre foi o profeta. A voz da nação sempre foi aquele que Deus levantou para estar junto com eles, para estar junto com o povo. É muito fácil imputar uma culpa no povo. É muito fácil chamar o povo de cego, quando mais cego é quem está à frente ministrando para o povo. Existem pessoas que estão no ministério que nunca foram do ministério. Existem pessoas que estão à frente de igreja que nunca foi pastor. Hoje o barato, eu vejo o pastor saindo por aí, dizendo que, sabe, o povo vai ali porque a revelação da vida dele vai impactar a igreja, vai impactar o povo que é acostumado com esse tipo de coisa, o povo que vivia em cartomante. Vai impactar eles, eu não impacto em nada. O que me impacta é quando Deus fala comigo, o próprio Deus fala comigo. O próprio Deus queima no meu coração. Ou quando um profeta de verdade levanta com autoridade e diz assim diz o Senhor, e no que ele disse assim diz o Senhor, vem com a riqueza de detalhes que só eu e Deus conhece. Por quê? Porque do meu passado o meu inimigo conhece. Eu quero ver ele conhecer do meu futuro. Eu quero ver ele saber o que eu falo com Deus em pensamento, porque ele não é onisciente. Ele não é onipresente. E ele não é onipotente. Agora, falar do seu passado, qualquer demônio fala. Porque o teu passado já foi ontem. Nós temos um povo iludido com muita pouca coisa. E a maioria do povo está iludida por quê? Porque falsos mestres, o que já foi alertado há muito tempo, desde o tempo dos apóstolos. Você lembra na igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso fala assim, eu tenho visto que tem descolocado à prova os que se dizem apóstolos e não são. Entendeu? Isso não é de agora, mas agora intensificou. Nós chegamos numa situação onde eu digo, e digo infelizmente, não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem. Mas haverá um conserto.
Mas como eu estou falando primeiro com os pastores, eu vou repetir. Adão recebeu de Deus a ordem. Então Deus, quando chega, ele não fala: Eva, onde você está? Ele fala: Adão, onde você está? Porque a responsabilidade não estava com Eva, estava com Adão. Não tinha mais ninguém. O primeiro sacerdote foi Adão. Malaquias 3,10 eu expliquei para você. Era com o sacerdote. Deus não está falando com o povo. O povo vai se arrebentar por causa de vocês. Sabe, irmãos, eu tenho um texto aqui para ler para você, que é muito usado na igreja e pouco explicado. E dá um minuto a sua atenção. Está em Oséias 4. Diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Se prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, as violências, os homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e todo que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar. Perecem, até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. A contenda não é com o povo, a contenda é com o sacerdote. Por quê? Porque o próprio Deus diz isso aqui, ó: pois tu tropeças de dia, e o profeta contigo tropeças de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Aí ele diz para o sacerdote: porquanto rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Deus vem primeiro buscar juízo com o sacerdote, porque é o sacerdote que precisa falar com o povo. Sabe, irmãos, aqui nós vemos em Tiago 3, vamos lá para o Novo Testamento, um pouquinho, já a gente volta no Velho. Aliás, vamos finalizar o Velho Testamento. Ezequiel 34, ai dos pastores que apacentam para si mesmo, pastores. Jeremias 23, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Vamos agora para o Novo Testamento, para fazer uma citação só, tem várias, mas vamos para o Novo Testamento, Tiago 3. Irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, portanto sabeis que muitos de vós que ensinam serão julgados com mais rigor. Agora nós vamos para o Apocalipse. Quantas igrejas tinham em Apocalipse citadas ali? 7. Quantas cartas foram para o Apocalipse? 7, uma para cada igreja. Detalhe, a carta foi endereçada a quem? Ao anjo da igreja. Tem um anjo de asa na igreja? Tem um anjo que saiu lá do céu e veio aqui para cuidar da igreja, que a igreja é o povo? Deus mandou: ó, vai lá você aí, ô Miguel, desce lá que eu vou te dar uma igreja lá para você cuidar. Uma porção da minha igreja, um povo. Tem? Não. Então a quem se endereça a carta de Jesus Cristo às igrejas do Apocalipse? Que é uma revelação ao anjo da igreja, a quem cuida da igreja, ao pastor da igreja. Sabe, irmãos? Então o que acontece? A deturpação do evangelho, que não tem mais como voltar atrás. Por quê? Porque ser pastor hoje é sinal de ser ladrão, de escárnio, sabe? Você pode ir orar para uma pessoa que a primeira coisa que vem na boca dela é que você é ladrão de dízimos, que você é disso, que você é daquilo, sabe? É uma parafernália. Por quê? Porque o povo está acostumado, irmãos, com falsos sacerdotes, ou com um povo que até entrou com uma boa intenção, tem um chamado, mas lá na frente ele se corrompe. Por quê? Porque não é discípulo de Jesus, é discípulo de Simão o Mago, que quando vê Pedro colocando as mãos e batizando pelo poder do Espírito Santo, pede para Pedro como é que ele faz aquele negócio ali,
que ele achou que Pedro era igual ele, enganador. Que ele queria oferecer uma graninha para Pedro, para saber que mágica que era que Pedro fazia, que quando Pedro botava a mão acontecia algo extraordinário, as pessoas falavam em outras línguas, eram batizadas no Espírito Santo, ele achou que aquilo ali era um truque de mágica de Pedro. Então os discípulos de Simão estão aí. Presta atenção, sacerdote. Todo homem é um sacerdote, mas presta atenção você que está na frente da igreja. Deus trará juízo. O Evangelho de Deus não será eliminado, porque há uma palavra liberada da parte de Deus dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Mas ai dos pastores, porque se o povo hoje fica escrevendo o nome em papelzinho e jogando em azeite, a culpa é sua. A culpa é sua. Se o povo hoje está acostumado mais com óleo do que com unção, a culpa é sua. Se o povo hoje acredita mais na toalha do que na oração, a culpa é sua. É você que ensina. Entendeu? Se o povo hoje só vem na igreja porque tem campanha na igreja, a culpa é sua. Por quê? Porque o povo tem que vir para a igreja buscar Jesus Cristo. O povo acostumou com Deus que dá, não com Deus que é Pai. Assim como tem uns que tem Deus só como juiz e não como Pai. Você está entendendo? Agora estou falando com você. A gente está cansado. A gente chora, a gente geme pelas almas. Temos os nossos erros, os nossos defeitos. Como gente, nós temos os nossos medos também. Por que não? Como gente, eu tenho as minhas limitações e meu defeito. Mas com a palavra de Deus, irmão, nós temos que, no mínimo, irmãos, induzir o povo à palavra, não ao erro. E isso tem acabado, irmãos. Acabado com o Evangelho. No sentido de deturpação. Porque agora Satanás entrou com os dois pés, entrou de sola. O tempo do fim está chegando. O que ele vai fazer? Ele não vai lutar com quem está lá fora. Ele vai tentar entrar dentro da igreja, vai tentar pegar o que é santo e transformar profano. E pegar aquilo que é profano e tentar santificar dentro da sua índole, separar para ele. Santificar e separar. É por isso que você vê tanta patifaria nas igrejas hoje. E o povo é um povo acostumado com misticismo, simbolismo, um simbolismo que nunca foi religioso, um simbolismo que não tem nada a ver com o Evangelho. Ainda tem a capacidade de falar que vende óleo ungido. Primeiro, que tudo que é consagrado não se vende. Não se vende. É consagrado. Segundo, não existe óleo ungido. Existe óleo para ungir. Ungir quem, pastor? Meu irmão, só aqui nós já entramos mais uns 20 minutos. Entende? O óleo não é para ungir qualquer coisa. E no Novo Testamento, irmãos, Deus separa os seus, não é por óleo, é por imposição de mãos. Deus não ungiu nenhum apóstolo, Deus impôs a mão sobre eles e delegou a autoridade. O Novo Testamento vem com imposição de mãos. Não estou dizendo que ungir um pastor ou separar alguém ao ministério, fazer a simbologia da velha aliança com a nova aliança, que é imposição de mãos, está errado. Não é nesse mérito que eu quero entrar. Eu estou dizendo que agora tem tal de óleo ungido. Não tem óleo ungido, tem óleo para ungir, porque para o óleo ser ungido você tem que pegar outro óleo consagrado e jogar dentro dele. Aí você está pegando o óleo para ungir o óleo. É uma bagunça lascada. Então, sacerdotes, pastores desse tempo, uma coisa é certa: profetadas de lives, Deus vai pegar vocês. Deus vai pegar vocês. Vocês que ficam aí abusando da fé das pessoas. E vocês que ficam depois dando o número do WhatsApp, forçando essas pessoas a dar dinheiro para vocês, porque é isso que vocês fazem. Vocês são estelionatários da fé. A mão de Deus, se arrependam. Se arrependam, vão para a rede social, peçam perdão, devolvam dinheiro, porque a mão de Deus vai pesar sobre vocês. E não é eu que estou estabelecendo juízo. É porque Deus diz que tudo que o homem planta, ele colhe. A colheita de vocês vai ser amarga. Amarga. Os irmãos perdoam. Carro de propaganda passando agora aí, moto passando, é desse jeito.
Tá? Nossas lives aqui, né? Nem live, nossos vídeos é meio assim. Então eu termino agora esse vídeo dizendo para vocês, é momento da igreja se voltar. Por quê? Porque está muito próximo de se estabelecer um juízo de Deus sobre a terra para que a igreja seja novamente restaurada. Foi assim na época da escuridão, aonde Deus programou a reforma da igreja. A reforma da igreja não vem por Martim Lutero. Quem estudou sabe que vem muito antes. Muito antes. Martim Lutero só foi ali um estupim quase que final. Porque ninguém segura a igreja. Ninguém segura a igreja de Cristo. E ela chegou num ponto que ela está sendo desacreditada. E como as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e como a igreja de Cristo é confiada aos pastores, cuidado. Por isso que vocês vão ver muito escândalo. Escândalo bravo. De homens que você tinha a maior admiração. Nem começou ainda. Agora, quanto ao juízo, esse é juízo com os pastores. Quanto a vocês, se preparem, porque tem sepultura aberta. Tem cova aberta. Se preparem. Se preparem. Ou se arrependam. Em nome de Jesus Cristo. Se arrependam. Enquanto você respira. Enquanto ainda tem tempo. E para todos nós, eu me incluo nessa, que estamos à frente das igrejas, que tratamos as ovelhas de Jesus Cristo com respeito, porque não são suas, são de Jesus. Inclusive você é ovelha de Jesus, não é melhor que as outras. Eu não sou melhor que as outras, mas eu temo um juízo de Deus sobre a terra, porque sobre os pastores já está começando. Deus tenha misericórdia e pena da nossa nação, porque é certo que o juízo virá. Deus abençoe a todos. Reflitam. Não quero aqui ser o dono da verdade, mas esta é a minha opinião. Você pode até não concordar, mas é a forma que eu vejo, enxergo e a forma que eu sinto do Espírito Santo de falar a todos os meus queridos colegas. Amém? Deus abençoe.